Não, o que a gente faz é se quiser e sem se preocupar na turma que nós Aí depois, assim, surge uma coisa, aí aparece outra. Depois o aeroporto de lá de Goiânia me chamou para fazer lá, naquele mesmo hotel. Mas ninguém estiver disposto a fazer. Seja seu maior admirador quando seus hobbies forem piada para os outros. Esteja pronto para se aplaudir por ter terminado as tarefas, por ter feito alguém sorrir e por outras coisinhas pequenas que significam muito. Não alimente o ego. Abraça o aconselho. A gente se sente bem em ter ajudado, não é? Ficamos satisfeitos quando concluímos alguma atividade ou quando fazemos o que nos propusemos. Então por que não comemorar isso? livro no dia 6 de janeiro de 2020 e concluí no dia 17 de novembro de 2020. Foi quase um ano escrevendo ele. E eu sempre gostei de poesia, desde pequeno. Eu participei de alguns concursos de poesia na escola e tudo mais. Recentemente também num concurso de um aplicativo chamado Glorify, que é um aplicativo de devocional bíblica, eu participei também. Fui amadurecendo na escrita, fui amadurecendo na poesia em si, porque, como você disse, eu ainda tenho uma linguagem jovial, então esse processo de amadurecimento ele foi acontecendo e permanece acontecendo, né? Mas o objetivo desse livro foi realmente presentear pessoas, então eu não tinha assim, uma intenção de lucrar com eles. A minha ideia realmente era alcançar pessoas e distribuir poesia, distribuir mesmo talvez cura, sabe? Através das flores, que são as nossas vivências, são as nossas experiências, e são as histórias que nós contamos e que foram contadas para nós. Então, a partir disso, a minha proposta foi levar a poesia como um instrumento de refrigério, de cura mesmo e transformação para as pessoas. Muito bem. E qual que você gosta mais? Qual do livro que você gosta mais? Lê pra gente. Estamos tão acostumados com as conclusões problemáticas que não lembramos que as coisas podem acabar sem dilema, de maneira positiva. É o fim do curso que chega sem nenhuma recuperação, é o fim do livro que termina com um desfecho convencional, é o término do relacionamento que não tem brigas nem pendências para resolver, é a amizade que acaba simplesmente por não fazer mais sentido. Então, por que sempre tem que ter um problema? Por que tem de haver uma discussão, uma intriga ou uma conclusão infeliz? Acredito que preferiríamos que as coisas acabassem sempre na tranquilidade, não? Mas será que estamos preparados para isso? Acho que não. Eu gosto muito de vir a Pirapitinga porque esse lugar me lembra muito o lugar onde eu nasci. Eu nasci e fui criada num lugar bem pequeno, no interior, cercado de natureza, de pessoas simples, humildes, e essas pessoas me ensinaram muito. Tudo que eu sou, eu me transformei porque eu tive bons espelhos. Pessoas que eram humildes, meu avô era maestro, então eu amo música. Meu pai era jornalista prático na época, nem tinha profissão. Cresci, eu construí a minha relação de amor com meu pai, foi através da escrita. Meu pai não tinha muito tempo para pegar no colo, mas até hoje eu escuto o barulho da máquina. Eu tenho os exemplares dele, então a minha relação de amor com a escrita foi estabelecida com ele. Não me pegava no corpo, me abraçava, mas eu dormia acordado, porque ele passava a noite digitando na máquina. E eu ficava encantada de ver a habilidade que meu pai tinha, aquela máquina fazia e voltava rápido. Ele fazia os recortes assim, digitava, recortava, ia fora para poder mandar imprimir o jornal da cidade, o notícia da cidade. Então, assim, a minha relação com a escrita, ela veio daí. Muito tímida, porque quem mora no interior sempre se assusta com o novo, né? Porque os bichos, as plantas, mas aí quando vai num lugar muito social, com muita novidade, a gente assusta. E o livro me ajudou muito a vencer a timidez,
A minha profissão também, me tornei professora. Trabalhei um bom tempo na educação especial. Fui apaixonada, 12 anos trabalhei com essas crianças. E ontem ela fez um trabalho te cortando aí pra você desbloquear seu celular. E ontem ela fez um lindo trabalho, assim, uma participação especial na E trabalhei em educação especial há muitos anos. Me encontrei ainda mais na educação infantil. E uma das coisas que eu sempre amei e gostei muito do meu ofício de professora é contar histórias com meus alunos. E assim, eu tive assim eu falo que é um privilégio de escrever livro e de ver os meus alunos se encantando com as minhas histórias. E isso não tem preço. Eu falo que escritor não tem profissão, né? A gente é professor, é médico, escritor, professor. Então o escritor, ele dá a sua alma. E aí não tem preço, isso aqui não tem preço para nós, né? E esse livro foi um livro que eu tinha o hábito de escrever, muito tímida, muito vergonhosa. E aí eu guardava, escondido na gaveta, porque eu tinha medo e vergonha que as pessoas lessem o que eu escrevia. E aí tem um pequeno texto que eu falo sobre o livro. O que o livro representa para mim? Então, assim, eu era bem jovem ainda, é um livro escrito na juventude. Então, esse livro ele é especial, por isso que ele chama Voo da Águia. Foi um livro que eu saí da gaveta, resolvi voar, compartilhar isso com as pessoas. Quando a gente compartilha, a gente voa, de uma certa forma, né? Então, o livro, belo, é o livro, que em suas palavras contidas, espelho o que a minha alma tanto precisa, para admirar o sentido que há em cada palavra. Desencadeia no meu cérebro um olhar que me faz ouvir, sentir o gosto de apreciar. Quando as palavras são entrelaçadas em meus sentimentos, o amor que me corrói me faz o seu único prisioneiro, mas liberta a minha alma e o meu sentimento, transformando o meu viver. Muito obrigada por estar aqui. É aquele encontro da mesa de bar que as pessoas se reúnem. Estamos num bar aqui, né? Vamos lá, conta aí. Encontro de amigos. A mesa de bar, o encontro de amigos, no mesmo lugar, um momento querido. De tudo vai se falar, é hora de rever. Um motivo para brindar, um motivo de lazer. A conversa fiada, o tira-gosto e a cerveja, o contador de piada, o garçom e a bandeja. Um amigo contente, o outro mais comedido, o mais inteligente e o companheiro traído. A verdade nos copos, ilusão e euforia. É a arte do encontro, do amor e de fantasia. Que bom estar ali. Todos podem se abraçar. O momento para sentir, o prazer de conversar. O olhar de alegria, vir o chope gostoso. O grupo em harmonia, um encontro majestoso. Beber, rir, cantar, falar de amor com direito a chorar, gesticular, gritar e questionar, politizar, torcer e sonhar. O tempo que marcou, o amor que renasceu, alguém que o encontrou, de quem nunca se esqueceu. Lembrar o grande amor, como foi que aconteceu, sorrir daquela dor e de tudo que sofreu. A hora que vai chegar, alguém que já vai partir, a mulher mandou chamar, coitado precisa ir. E já se começa a pedir mais uma saideira para mim. Um a um começa a sair e o encontro está no fim. Isso aí. Enfim. É exatamente aquilo aí que fica ali. Você senta ali depois do trabalho, encontra os amigos, aí sentou ali e fica tomando chopp. 2, 3 horas, 4 horas, acabou. Sim. O primeiro tem sempre o primeiro, ó, a mulher já ligou, o cara veio, aí o outro também tem que ir. É a leitura do cenário. É interessante quando a E eu fiz essa poesia, a gente estava bebendo num bar lá no centro do Rio, um monte de amigos de faculdade e tal, e aí alguém falou comigo, pô, Beto, faz uma poesia pra gente aqui agora. Eu falei assim, pega um papel, um lápis. Aí passei para cada um
escrever qualquer coisa. Escreva qualquer coisa aí para mim. Aí eles escreveram, eu levei aquilo para casa. Na próxima vez que a gente se encontrou, quase não aproveitou nada do que eles escreveram. Mas A poesia estava pronta. o tema encontro de amigos veio na cabeça. Então, aí foi só escrever aquilo que eu estava acostumado a viver, que são aquela a gente vai para conversar, rir, brincar, contar caso, né? Falar dos outros. Num bom sentido, né? Num bom sentido. É aquele encontro de amigos. E lápis. E as pessoas escrevessem o que tivesse na cabeça escrever. E muitas pessoas escreveram. Eu nem trouxe todas, eu trouxe aqui só aquelas que estavam identificadas no nome. Mas muitas pessoas escreveram. Eu peguei aquilo que escreveram e eu fiz 2 textos com as palavras que estavam ali. Talvez não usei diretamente a palavra, porque tem o lance da poesia. Então, por exemplo, em vez de eu usar o nome, aquele nome, por exemplo, o manjericão, em vez de eu usar esse nome, eu botei uma coisa que lembra o manjericão. O manjericão, a primeira coisa que a gente lembra do manjericão é o quê? Sabor, né? Então eu usei palavras que lembram o manjericão. E esse negócio eu trouxe aqui, são 2 textos. O que as pessoas escreveram, algumas pessoas escreveram sobre a feira e outras pessoas escreveram sobre Pirapitinga. Um texto eu fiz uma narrativa que é sobre a feira, mas com alguns pedaços de poesia. E um outro texto sobre Pirapitinga, que eu fiz uma poesia. E eu queria que as crianças estivessem aqui, porque são eles que são os futuros escritores aqui de Pirapitinga. O agradecimento a todos aqui presentes, as pessoas que se envolveram nessa manhã e que deixaram de viver uma parte de suas vidas para trazerem aqui, para nós em Pirapitinga, as dimensões do amor, sobretudo do amor, do carinho, da compreensão. O que eu estou vendo aqui são pessoas mostrando livros. E eu tinha planejado lançar aqui hoje, nesse encontro tão profundo, um livro que conta a história de Pirapitinga e que se chama As Vertentes de Pirapitinga de Bom Jesus. Houve um problema com a edição. O editor não me entregou. Ele só me entregou uma prova da capa do livro. Mas esse livro vem de onde? Quando eu tinha os meus 10 anos, eu ia para o escritório do meu pai, que era agricultor, e semanalmente ele pagava os funcionários dele. E na época não havia dinheiro, ele dava um vale, iam no Alair Borges, no mercado ali, pegavam os mantimentos e iam para casa. Essas pessoas humildes, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e que plantaram arroz, feijão, milho, sustentaram o Brasil com suas mulheres num momento épico da história da nossa pátria. Meu pai ficava numa escrivania e eles ficavam num anexo, conversando baixinho. E eu achei que eles não podiam passar em vão em relação à história. E decidi contar a história deles. Consegui. Mas, ao mesmo tempo, muitas outras pessoas que não eram funcionários do meu pai tinham também grandes experiências de vida. E eu tentei organizar essas pessoas todas nesse livro, Vertentes de Pirapitinga de Bom Jesus. Gostaria de lançá-lo hoje, não foi possível. Mas o que eu poderia chamar a atenção dele? A primeira personagem é uma benzedeira que morava perto da fazenda do Pavão. E num desfile escolar aqui em Pirapitinga, ela e o marido foram homenageados desfilando num carro de boi.
E no final do livro, há a experiência daquela época que eu tinha 10 anos, de um garoto de 10 anos em relação à vila, em relação aos propósitos de vida, às esperanças. E por que eu faço parênteses? Muitos deles acabavam da escola e iam para a casa dos pais, continuaram à tarde na lavoura. Não tiveram oportunidade. Mas muitos outros tiveram. E esse garoto de 10 anos, no final do livro, mostra a experiência de um garoto de 10 anos em Pirapitinga. E mais uma vez eu vou afirmar o seguinte: Pirapitinga tem um feitiço. Todo mundo que vem aqui tem o desejo de voltar. E volta com carinho, com afeição, com o desejo de dar e de compartilhar. Que é o que eu estou vendo no olhar de vocês nesse momento. Muito obrigado. O que tem esperado? O que a gente pode esperar o conteúdo desse livro? A gente conversou alguma coisa sobre vertentes, caminhos de chegada? Sim. Eu não falei nisso, mas Pirapitinga tem 3 vertentes de chegada. Natividade de Carangola, 4 vertentes: Baraçai, Itapiruna e Bom Jesus. E a história desses lugares entrelaçada com o livro mostram a realidade da nossa formação. Desde o primeiro homem, que foram os índios, até os desbravadores mineiros, suíços, europeus, italianos e muitos outros, e sobretudo aquelas pessoas humildes que construíram a nossa terra. O Lauro teve a gentileza de preparar algumas fotos mais antigas ou mais modernas. Eu vou falar sobre elas rapidamente, sobre as imagens de Pirapitinga. A proposta aqui era um mapa. Sim. Onde você mencionou a questão das chegadas das pessoas, né? Alguns teriam vindo de Natividade. Natividade, Bom Jesus. Calheiros, sobretudo, está muito ligada, porque foi a primeira moradia de um mineiro que veio para cá e morou em Bom Jesus muitos anos. Ali tem mais, tem Raposo não tanto, mas todas as regiões envolvidas com a história de Pirapitinga que chegaram por aqui, por essa estrada. Seria mais por cima do que por Itapiruna e Bom Jesus? Mais por cima de Natividade, na minha opinião. Nesse sentido. E esse muro aqui, essas pedras, foram de antes de 1888, quando a princesa assinou a Lei Áurea. São feitos por escravos, os nossos irmãos africanos, que conseguiram sobreviver às caravelas e aos porões infectos. Devemos muito a eles também. Eles fazem uma parte importante da história do Brasil e de Pirapitinga. Tudo aqui em volta de casa antiga, tudo foi construído pelos escravos. E ali são, digamos, as vertentes de Pirapitinga e de Bom Jesus. Bom, aquela é uma foto de 1950, que mostra Pirapitinga dali do Fazendão. Então vocês vejam ali o terreiro do Fazendão, à direita, casas comerciais, uma delas a mais importante, onde hoje mora o Hilário, era do Alair Borges. E aquelas 2 casas imponentes lá na frente eram do Tuca Brandão. E à direita vai para Bom Jesus, para o campo de futebol. E ali é uma foto também de cá do Fazendão, mostrando à direita o comércio. O comércio foi fundamental aqui em Pirapitinga e não havia dinheiro. Todos os comerciantes eram compreensivos no sentido de favorecer, e depois do final do ano, com a colheita do café, que era o ouro negro, os patrões pagavam aos comerciantes e todos os que viviam com o dinheiro do café. Quando o café acabou, houve o êxodo rural. As pessoas foram embora daqui de Pirapitinga para a periferia das cidades em busca
de novas oportunidades. E ainda mais anterior Mais anterior, com aquela casa lá que parece se situar onde hoje é o Jacinto Seródio, e um campo ali atrás que deve ter sido um arrozal, uma plantação de arroz. Porque não tem história de que o campo de futebol nunca tenha sido em outro local onde é atualmente. Antológica. Nos tempos áureos, essa foi a maior fazenda plantadora de café e o dono, o Chichico das Areias, foi o proprietário rural mais poderoso da região, casado com uma filha do João Catarina, que foi um grande expoente na vereança em nossa região e foi presidente da Câmara de Itapiruna na época ainda da monarquia. Ele já era revolucionário. Lá está a Fazenda das Areias, com a sede principal. O terreiro de café, vocês vejam à esquerda ali, como era grande, e à esquerda eram tulhas de armazenar café. Na época tinha cerca de 40 famílias trabalhando com o Chichico das Areias. Cada uma com pelo menos 5 filhos homens, porque se dava maior apoio a quem tivesse filho, para trabalhar na enxada, para roçar, para plantar café. O café demorava 4 anos para começar a dar, para começar a produzir. Ali as areias ainda, e lá a fazenda do João Catarina, que se chamava Fazenda do Bonito. Um casarão muito lindo à esquerda, lamentavelmente foi destruído pelos cupins. E um dia houve um estrondo fenomenal. E ele inteiro caiu. Aquela parte toda que vocês estão vendo caiu. Morreu. À direita, tulhas, o curral, o gado, os filhos daquelas vacas atormentam o pessoal da fazenda até hoje. Gente, tem uma história dos primeiros suíços que vieram para o Brasil. Quem construiu essa fazenda foi o meu avô Norberto Emílio Bochá. Em 1903, ele fundou, apesar da oposição de religiões, o primeiro centro espírita do noroeste do estado. Em 1903, o nome do centro espírita é A Verdade Saindo do Oriente. Ele ficou nesse centro espírita e tinha o poder de curar e de orar e de aliviar as pessoas, na fazenda do Novo Oriente. Meu pai nasceu ali. E ali uma foto da família do Chichico das Areias. Um pouquinho apagada, mas dá para a esquerda para ver a tia Zota, a Ercília, o Zé Moraes, a do meio eu não me lembro. Sentados a Licinha, a Doninha e o Chichico das Areias. Os demais estão um pouco apagados também. E aí é o professor Zequinha com a primeira escola, uma das primeiras escolas aqui em Pirapitinga, que funcionava no Salão do Casarão. Grande homem o professor Zequinha. Minha mãe dizia que ele era um desbravador da alma, e não das lavouras de café, mas sim das mentes que iriam povoar futuramente a nossa localidade. Norberto, tem uma coisa que me chama a atenção nessa fotografia. Aqui no fundo, parece a porta da igreja. É verdade. Então parece que a fotografia foi feita na frente da igreja. Em 1920. E também aqui tem uma descrição: Escola Isolada de Itapiruna. Então possivelmente é da época que Bom Jesus era distrito de Itapiruna. Era distrito de Itapiruna. Então Pirapitinga pertencia a Itapiruna. Muito tempo que pertenceu a Itapiruna. E as estradas daqui, muitos benefícios foram políticos lá de Pirapitinga e Itapiruna, inclusive de João Catarina. Em 42, numa escola onde é a casa da Lucinha, com os alunos dela, vocês vão ver todos, quase todos, com um bornal e descalços. Essas crianças ainda iam ajudar de tarde as famílias depois da escola. Vejam quantos tentaram a vida, quantos tentaram e quantos sonharam naquele universo de 1942.
Ela está no meio lá da ponta principal. E aí a inauguração do telefone veio o governador Badiger da Silveira. Foi uma luta muito grande aqui de Piratininga para ter um telefone. Meu pai foi um dos grandes lutadores para ter esse telefone. E a primeira ligação foi essa aí. Aqui foi a inauguração do Centro Social, ali perto do campo de futebol. Está falando um médico muito antigo aqui de Vargem Alegre, em Bom Jesus, que é o José Seródio, no meio do lado dele meu pai, e com uma capa de frio lá, na época fazia muito frio, a minha mãe. E eu acho que o Maciezinho está ali à direita, não tem certeza. Carlos Garcia com a Zezé, do lado da noiva, está a mãe da noiva e à esquerda o Nola Bochato, que foi um grande industrial e fundou a fábrica internacional de freios em Itaperuna. Ele é daqui da região, começou consertando correntes, rodas de carro de boi, chaleiras, panelas, enxadões, e foi um grande industrial, seguido pelo filho dele, o muito conhecido José Bochato. E ali uma série de fotografias dos vereadores que trabalharam muito aqui pelo distrito. Vocês vejam, da esquerda para a direita, Agostinho Bochato, Alair Borges, Altober Brandão. E esses três guiaram por muito tempo o distrito e eram amigos. A mulher do Altober Brandão, a Ceci Brandão, era chamada por nós de Tia Ceci. O Jarbas, o Moacir Seródio, Jacinto Seródio, Aldo, Carlos Ney. Trabalhou também muito aqui pelo distrito, daqui da nossa terra. Carlos Ney sempre foi um vibrador por Piratininga. O time de futebol, tem a data ali? Tem. 1910 o primeiro, 1910. O outro embaixo, 1959. Campeões em 1985, o último à direita embaixo. E em cima, 1953, também uma turma de futebol, eles foram campeões várias vezes. Aqui nós temos um representante da família Moreira, que é o Moacir, é o do meio embaixo. Uma família que foi constituída por grandes jogadores de futebol e pessoas de grande importância aqui para a nossa vida. E não podia passar de calção na praça. Isso era uma vergonha. Ele passava com uma capa. Só tirava lá no campo de futebol. Uma outra oportunidade, e eu tenho certeza que eu vou poder dar a todos vocês. É um livro que tem cerca de 300 ou mais páginas. Tantas são as histórias das famílias aqui de Piratininga, que são a semente de construção da minha vida e dos meus irmãos. Nós todos nascemos nessa casa aqui do lado. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos ver aqui agora. Essa sequência era um pupurri, mas nós vamos fazer uma pausa, né, entre uma música. Hein? A Anísia pediu para que começasse quando ela chegasse. Né? Cada música a pedido da Anísia. Para começar a música com pantomime. Ah, o quê? Ela só vai entrar na parte do pirulito. Ah, do pirulito? Então vai ter que mudar tudo. Ai, meu Deus, vamos lá.
Por exemplo, nesse livro aí, e eu modifiquei agora, mas só mudei algumas coisinhas. E esses textos é igual um diamante, você vai lapidando, até a hora que chega um momento que fala assim, está pronto. Aí realmente esse texto que eu fiz foi baseado nas palavras que eu ouvi, que eu recebi da última vez que a gente falou sobre escrita e escritor, na feira de 2019. Era para ser apresentado em 2020, depois ele ia sofrer mais ia ser trabalhado. 2021, talvez hoje ele já estivesse pronto, mas como esse trabalho é em conjunto com vocês, eu lapidei ele em 2020, mas veio a pandemia e a gente não pôde fazer. E agora, como eu soube que a feira ia acontecer, eu dei uma lapidada nele, ainda precisa terminar, mas não está pronto. Mas está com basicamente quase tudo pronto. São dois textos, um que as pessoas falaram sobre a feira e outro que as pessoas falaram sobre Pirapitinga. Aqui, ó, eu guardei alguns que estavam com nome, aqueles que não estavam com nome eu nem trouxe, mas esse aqui, por exemplo, ó, foi o Gino. O Gino colocou: deixe eu ouvir a voz que vem do coração. O Norberto Seródio botou assim: a poesia é a essência da manifestação dos homens. A Anísia colocou: um projeto popular, uma ideia de coração para uma comunidade com amigos escritores e que sofre pelo esquecimento do êxodo de sua comunidade para a cidade. Uma ideia de um jovem simples, carismático, ou seja, falando sobre a feira. Teve uma pessoa que botou aqui, ó, que não está identificado: amor à nossa terra, terra hospedeira. Isso tudo foi maquinando na minha cabeça. Depois eu escrevo um texto que eu lembro dessas coisas. Não é assim, ao pé da letra, né, que a gente escreve. Mas, ó, gratidão. Receptividade em lugar novo, Pirapitinga. Novos amigos, desafios. A estrada é poesia, da Catiane Daura. Beto Travasso, gostaria que você falasse poema e música do Juntinho de Você, que é do pai dele, do Samuel Xavier. Eu vou cantar a música para ele, ele não está aqui, mas eu vou cantar para ele. Tem Liberdade. Liberdade foi o Laércio que escreveu. Ele é de Carabuçu. E Carabuçu acho que já chamou, né, Norberto? Santo Antônio da Liberdade. Santo Antônio da Liberdade. Aí ele põe aqui, ó: ó doce bela liberdade. Eu tive uma homenagem, eu te faço uma homenagem por ter nascido lá, hoje, Carabuçu. E as pessoas foram colocando: a Lara botou nessa tarde gostosa, com encontro de família e amigos. Na verdade, o que a gente viu aqui nessa feira é muita amizade, muita saudade. O próprio museu, a gente vê aquela roda ali, a gente vê as casas abertas, e parece que estão de braços abertos para quem chega. Então a gente vê amigos, a gente vê famílias. E o Valber Meirelles, por exemplo, que é de Itapiruna, ele escreveu:
Na varanda de portal branco, tela amarela, as janelas nos olham, tão singelas. Isso, no meu texto, tem um significado também. Rita de Cássia escreveu: o amor e o perdão andam juntos por esse mundão. E foi. Aí eu comecei a escrever 1 hora sobre Pirapitinga e num outro momento sobre a feira. Qual que vocês querem primeiro? A feira ou a feira? A feira? Vamos lá, feira. Não está pronto, mas está quase completo. A Feira Literária de Pirapitinga, Flipir, é um projeto ou movimento. Isso aqui é um texto que é diferente da poesia, é um texto que está narrando alguma coisa sobre a feira. Eu quis fazer duas coisas para poder mostrar uma poesia e uma narrativa. A Feira Literária de Pirapitinga é um projeto ou movimento literário corajoso, audacioso, de amor à terra e à arte literária, criado por jovens escritores e colaboradores que buscam o resgate da escrita e da poesia no coração de Pirapitinga, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, também chamada carinhosamente por alguns moradores de Aldeia de Pirapitinga. Uma comunidade rural muitas vezes abandonada pelas autoridades, mas sustentada pela coragem e pela vontade das pessoas e famílias que ali convivem. A Flipir é um evento que incentiva os mais novos e também os mais antigos, escritores e poetas, moradores ou não, da região do Noroeste Fluminense, e registra gradativamente, de um modo crescente e progressista, a presença de sua aldeia numa posição de destaque e vanguarda na literatura brasileira, com todo louvor e mérito para a comunidade e seus conterrâneos, independente da participação do poder público. O evento se compõe com várias atividades culturais, com a exposição e leitura de livros, recitais de músicas e poesias, oficinas literárias, shows musicais, artes visuais, artes cênicas e, principalmente, a arte do encontro, além do passeio histórico sobre a origem, a formação e o desenvolvimento cultural da comunidade. Uma festa da cultura que estimula encontros de famílias, velhos amigos e conhecidos de longos anos, promovendo, sim, a arte do encontro, que nos remete à infância e a outro passado de nossa vida, e nos traz a recordação dos momentos de paz, amor e alegria, de uma convivência lá no tempo do colégio ou das brincadeiras de rua, com pessoas queridas da nossa amada terra. Isso aí já tem aquele, o Laércio, por exemplo, lembrando lá da terra dele, né? Tem meu tempo de criança, eu lembrando lá da minha rua, a gente pegava sol ali na calçada do Dr. Serode, estava fazendo frio, né? Das crianças, né? Então, das brincadeiras de rua com pessoas queridas da nossa amada terra. Quando sentávamos na calçada, ao nascer o dia, para nos aquecer um pouco com o calor do sol da manhã, que fazia brilhar as folhas do manjericão. E quem falou das gotículas do manjericão foi o Elcio Xavier. Aqui entrou como folhas do manjericão no sol da manhã. Então, para brilhar as folhas do manjericão encharcadas pelo orvalho da noite, enquanto a aldeia dormia. Um evento transformador, revolucionário, que dá um toque genuíno, muito especial, com características peculiares da comunidade, de grande importância e contribuição para a literatura brasileira. Como uma referência cultural, a Flipir
é a valorização do poder das palavras, através da magia dos recitais de músicas e poesias, ou das escritas, de uma maneira geral, valorizando, sobretudo, escritores e poetas. É a valorização dos bons sentimentos que surgem na leitura, quando... Não, uma palavra escrita errada aqui. Quando isso nos traz aquela boa lembrança de uma grande paixão, tem uma palavra que está fora aqui. Quando nos traz aquela boa lembrança de uma grande paixão ou de um grande amor, de um drama. Estou falando a valorização através da leitura. A leitura, na verdade, ela nos leva para algum lugar. Ela nos tira da cadeira e nos leva para algum lugar, algum sonho. Então, eu estou falando aqui que é a valorização dos bons sentimentos que surgem na leitura. Sentimentos do tipo uma boa lembrança de uma grande paixão ou de um grande amor, de um drama vivido ou sentido pelo personagem de um conto, ou mesmo vivenciado pelo leitor no texto de um romance que ilustrava uma perigosa aventura ou a ficção de uma empolgante fantasia, todas reveladas na mente de quem lê ou sonha um dia poder escrever. É a valorização da liberdade de expressão com a responsabilidade da arte literária, que restabelece a vida em tudo onde a mente humana pode chegar, percorrer, imaginar ou sonhar, mesmo se tratando de coisas há muito já esquecidas. A Flipir é um encontro literário e, como tal, também é a arte do encontro, que nos leva a pensar sobre as nossas origens, nossa terra e nossa gente, que nos traz muito orgulho de por lá um dia ter nascido. Como diria a canção de Gil e Dominguinhos, por ser de lá, do sertão lá do cerrado. Isso aqui é só para dar uma ilustração ao texto. Um evento que nos traz a saudade, a lembrança daquele primeiro livro, daquela poesia que escutamos na adolescência. Um evento que traz a lembrança de uma linda canção que ouvimos quando conhecemos aquela pessoa amiga importante na nossa vida. A lembrança do nosso primeiro grande amor, primeiro beijo, naquela fase tão linda da nossa juventude. E aquela linda lembrança que nunca nos deixou daquele lugar bonito que conhecemos, com muitas cachoeiras, mas com uma perigosa estrada, cheia de curvas e pedras no caminho. A leitura é sempre um estímulo à imaginação, ao sonho, às boas lembranças que temos e aquela linda saudade que nunca nos deixou. Agora já começou a entrar um pouquinho de sentimento no texto. Então ele começa a ficar um pouquinho poético, porque quando é só a narrativa, é aquela coisa muito seca, né? Agora já começou a falar da saudade, aí todo mundo já começa a ficar mais flexível. A saudade e a poesia levando o nosso pensamento para alguém muito distante. Olha aí a Rogéria. Isso aqui foi... A Rogéria, ela escreveu uma coisa que é a saudade do filho que ela tem, que mora na Austrália. Então eu estou falando da feira, remetendo através do pensamento, através da imaginação, remetendo ela lá na Austrália junto com o filho dela e trazendo o filho dela para a feira Flipir no coração dela. Então é uma coisa bacana. Aí legal, a saudade e a poesia levando o nosso pensamento para alguém muito distante, ao mesmo tempo que traz para dentro de nós essa pessoa que tanto precisamos
ao nosso lado. Uma doce saudade. Eu me emociono muito. Uma doce saudade que traz muita alegria ao se estabelecer por alguns minutos em nosso coração, fazendo da gente um lugar de amor, vida e fantasia. É isso. A Flipir é um evento receptivo que nos possibilita a todos, novos ou antigos escritores, começar, continuar ou recomeçar um velho ou novo caminho, sonho, aqui ou em outro lugar, com velhas e novas inspirações, na mente ou no coração, e uma nova opção de vida, com novas ou velhas vontades, mas com certeza buscando novos hábitos, escrever. A escrita liberta o escritor para sonhar para sonhar, e o sonho liberta a nossa alma para viver. A escrita liberta o escritor para sonhar, e o sonho liberta a nossa alma para viver. Por isso que é muito bom escrever. É muito bom. É você viver, é sentir as coisas. Um evento que produzirá novos horizontes, novos escritores e poetas. A divulgação de novos textos com novos amigos e grandes desafios, nos permitindo ouvir a voz que vem do coração. É a frase que o Gino tinha colocado. E tem uma frase dele aqui, ó. Nos permitindo ouvir a voz que vem do coração. A poesia é a essência da manifestação dos homens, onde encontramos valores que ficarão para as próximas gerações. Agora é minha. Um legado, a herança humana. É isso aí, é o texto da Flipir. Bravo! E aprendi aqui em Pirapitinga. Então, ela é mais emocionante do que a outra. Então, pode ser que eu chore também. Normal. Não estou querendo chorar, não. Vamos ver. O título da outra, da Flipir, o nome é O Legado. E o nome dessa outra aqui, que é de Pirapitinga, eu chamei de A Casa é Sua. Então o texto começa. Alguém escreveu, a maioria das coisas que estão aqui, as pessoas escreveram. Eu posso ter repetido as curvas da estrada, por exemplo. Alguém escreveu isso. Aí o que vem depois já vai a imaginação. Então, a casa é sua. As curvas da estrada, o vapor das cachoeiras, as lembranças por lá deixadas, resguardadas há uma vida inteira. Pirapitinga do ipê amarelo, do sabiá branco, do canário e do corrupião. Aldeia hospitaleira das pessoas do bem, das famílias bem-vindas e dos amigos do coração. Tão bela aldeia de formosa primavera, a paz que por lá semeia, fertiliza a terra onde o bem prospera. A pedra branca, sublime e majestosa, também é misteriosa e cheia de magia. A matriarca da paixão e fantasia, é musa dos pássaros e mãe da poesia. A pedra branca, o girassol e o bem-te-vi são vigilantes da esperança e do amor que se encontra ali. Sua roda d'água, de sonoridade forte e retumbante, revolvia as águas e girava o tempo, num só movimento, para o riacho passar. Para o riacho passar. A mesma roda que levou o meu tempo, agora gira lembranças dos bons momentos, quando eu era criança, fazendo a saudade apertar.
Ainda é um prazer ali ficar, poder olhar um beija-flor que, sentindo a vida, a alegria e o amor, namora a flor do jasmim, encantado com o perfume da flor. De manhãzinha, em céu dourado pela luz do dia, surge em bando as andorinhas para encantar o amanhecer. Voando em liberdade num festival de acrobacias, exibem-se bem à vontade para que todos as possam ver. O céu estrelado, ornamentando a paz da noite, molha com seu orvalho as flores sob o luar, revestindo também, aí tem um pouco do Elcio Xavier que falou das gotículas do manjericão, na manjerona. O céu estrelado, ornamentando a paz da noite, molha com seu orvalho as flores sob o luar, revestindo também as folhas de 1000 sabores. Esses sabores é a referência à manjerona. Revestindo também as folhas de 1000 sabores com gotículas do meu passado, para que a aldeia possa sonhar. Pirapitinga, minha aldeia, liberdade, da El Laerte aí. Pirapitinga, minha aldeia, liberdade, uma doce saudade da terra do coração. Minha aldeia de pássaros livres, do balé das andorinhas, da asa branca e do gavião. Em qualquer rua, por toda a aldeia, são casas de fachadas leves e bem vestidas, com matizes breves, mas coloridas, e um arranjo de plantas a nos encantar. Como o solar da esquina, de portais brancos e telas amarelas. É o Valber que escreveu. Como o solar da esquina, de portais brancos e telas amarelas. Com varanda de profundidade fosca e olhar singelo, nos trazendo aquele sentimento belo de um cenário que nos convida a entrar. Entre, amigo, saia na rua, seja bem-vindo, a casa é sua. É o administrador aqui do distrito. E quando a gente deu a ideia de trazer, ele abraçou muito a nossa ideia, né? Nos ajudou, e viu como vai ser, eu sei qual é o momento do museu, qual vai ser o momento da quadra, como vai ser, aonde que nós vamos colocar, que a Fifi depois vai ter um momento ali. A gente pode dizer que nos surpreendeu jovem e pegou com unhas e dentes aí, está fazendo um bom trabalho. Disponibilizou a casa para a gente, perguntando o que precisa, não botou dificuldade. Quando a pessoa não põe dificuldade, já é um excelente caminho, já é um excelente início. E a gente agradece a parceria. Ô Tarcísio, aquele texto que eu escrevi, que fala da ausência do poder público, foi lá em 2019. Não foi agora. Tá aliviado, tá liberado. Eu que agradeço a parceria. A gente procura fazer o melhor para cá. É a Fifi, naquele momento que deu para encaixar na frente. Eu vou falar pra gente, ele está encaixando com a festa, porque a nossa festa, a Fifi chegou para somar, está dando tudo certo, graças a Deus. Uma força, você que é há muitos anos. Organizando também, gente! Jesus, entendeu? O trabalho, a gente pode ser morado com ele. Mas a equipe da Fifi, de lá, o sertão, o sertão, lado inteiro, mar, cativo, roçado, eu quase não saio.
Disparado. Qual o maior? Eu posso Se você não concordar, me desculpar, vai me enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado e vou cantar em outro lugar.
Você chegou bem devagarinho, foi entrando de mansinho, atiçou minha paixão. Depois bateu a porta, foi saindo, nem sequer me deu motivo, bagunçou meu coração. Agora feito ave sem abrigo, sou um barco sem destino, a vagar na solidão. O amor é mesmo desse jeito, é melhor o sofrimento que amar. O amor é mesmo desse jeito, é melhor o sofrimento que amar em vão. Ai como dói o meu eterno padecer, ai como dói quando se perde um bem querer. Ai como dói, fico tentando te esquecer, bate aqui dentro do peito a saudade de você. Você chegou bem devagarinho, foi entrando de mansinho, atiçou minha paixão. Depois bateu a porta, foi saindo, nem sequer me deu motivo, bagunçou meu coração. Agora feito ave sem abrigo, sou um barco sem destino, a vagar na solidão. O amor é mesmo desse jeito, é melhor o sofrimento que amar em vão. O amor é mesmo desse jeito, é melhor o sofrimento que amar em vão. Ai como dói o meu eterno padecer, ai como dói quando se perde sem querer. Ai como dói se fica tentando te esquecer, bate aqui dentro do peito a saudade de você. Ai como dói o meu eterno padecer, ai como dói quando se perde sem querer. Ai como dói, fico tentando te esquecer, bate aqui dentro do peito a saudade de você. Faz sozinho, quando um barquinho manda navegar no mar encontra diversos caminhos. Em qual caminho você está? Um passarinho sempre canta livre, mesmo se ele não pode mais voar. A lua também é sozinha e brilha. Um brilho forte sobre o mar. Sozinho, com um barquinho a navegar no mar encontra diversos caminhos. Qual caminho que você está? Um passarinho sempre canta livre, mesmo se ele não pode mais voar.